Olá, turma! Muito boa tarde! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. É sempre um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Começa a aula dando meu boa tarde, Andrei, Emily, Ludmila, Isabela, Maria Júlia, Ana Natália, Ivo Moraes, Milene, Ismael e o Dark. Beleza? Tá faltando mais gente. Cadê minha galerinha? Tem uns que nunca faltam. Cadê a inteligência artificial? Vamos lá, turma. E no nosso episódio de hoje, vamos trabalhar a origem da agricultura. Vamos falar do setor primário da economia. E no nosso episódio, nós vamos caracterizar as várias formas de uso e apropriação do espaço rural no decorrer da história. Espaço rural, turma. Naturalmente, vamos falar de campo, setor primário da economia. Falaremos do setor de produção de matérias-primas. Agropecuária que não se resume ao campo, à zona rural. Existe o chamado universo agropecuário, que se estende até antes da produção, a produção no campo e o que acontece depois da produção no campo. A agropecuária, gente, que nós sabemos que hoje está cada vez mais moderna. Vamos nós? E olha só, a agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano. Bom, a agricultura é isso, é o plantio. Mas além da agricultura, nós também criamos animais. Juntando os dois, nós chamamos isso de agropecuária. Olha só isso aqui, turma. Agropecuária. Naturalmente, é um termo composto, onde você tem o agro, de agricultura, e a pecuária. Professor, o que seria a agricultura? Seria a plantação, turma. A plantação. Beleza. Plantação. Deixa eu ajeitar esse nome aí, cara. Vamos lá. Plantação. Agora vai. E a pecuária seria a criação. Beleza, professor. Quer dizer que todo aquele que planta é agricultor e todo aquele que cria é pecuarista? Não, senhor. Não, senhor. Por quê, professor? Olha, vamos supor que eu plante no meu quintal uma roseira, um pé de manga. Já sou agricultor? Sou não. Vamos supor que eu crie em casa um cachorrinho. Estou criando. Já sou pecuarista? Também não. Turma, nem todo aquele que planta, que cria, se caracteriza como agropecuário. Professor, quando é que uma pessoa que planta vira agricultor e uma pessoa que cria vira pecuarista? Se ela tiver um desses dois objetivos. O primeiro é a subsistência. Subsistência. E o que seria essa subsistência? Manutenção das necessidades básicas para a sobrevivência. Eu criando um cachorro em casa, um cachorrinho, gente. Isso vai suprir minhas necessidades? Não vai. Eu plantei uma roseira, uma figueira no meu quintal? Também não vai.
Agora, se eu plantar, ou eu criar, e disso eu retiro as minhas necessidades básicas, isso é agropecuária. Mas tem pessoas que plantam ou criam não apenas para suas necessidades básicas. Elas buscam a acumulação. De quê? De riqueza. Capitalismo. Exatamente. Vocês sabem que no nosso sudoeste do Piauí nós temos a região dos Cerrados. E lá, grandes propriedades plantando soja, milho, algodão. Muitos deles são gaúchos. Esses que foram para lá não foi só para manter as suas necessidades, subsistência. Eles foram para acumular riqueza. São capitalistas do campo. Professor. Então, para se caracterizar como agropecuário, eu planto, eu crio, visando a subsistência ou a acumulação. Do contrário, eu sou apenas um simples plantador ou um simples criador. Bacana? Tamo junto. Bem, como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Agora eu vou falar para vocês, turma, da importância da agropecuária, das funções da agropecuária. Professor, mas isso aí é para produzir alimento. É verdade. É para a gente comer, exatamente. Suprir as nossas necessidades de saúde e sobrevivência, ok. Mas, turma, há muito tempo que a agropecuária passou disso. E quais as funções da agropecuária? É o que nós vamos ver agora. Bom, funções da agropecuária. Se liga, se liga. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, a mais importante é a alimentação. Show. Comer, gente. Manter-se. Alimentação. É o básico. É a chamada atividade original da agropecuária. Mas, além da alimentação, nós também temos, turma, a produção de energia. Explica aí, professor. Olha, o álcool combustível, conhecido como etanol, lá dos carros, no Brasil, ele vem da cana-de-açúcar da agricultura. Nos Estados Unidos, ele vem do milho, que se planta também. É energia. O álcool, energia, a partir de plantações. Biodiesel é um óleo vegetal que substitui o óleo diesel. O biodiesel nasce da soja, mandioca, dendê, girassol. Tudo isso são plantinhas, turma, vegetais, melhor dizendo, que se planta para produzir o biodiesel. E uma outra forma de gerar energia do campo é a biogestão. Simplesmente pega-se resto de animais e vegetais lá do campo, coloca em um recipiente com água, faz-se decompor esses restos nessa água, produzindo
metano. E o metano, turma, é um gás que serve para combustão lá nas máquinas. Então, isso é energia, biogestão, culturas agrícolas, resto delas em água, se decompondo, produzindo metano. Professor, então, a agropecuária contribui para geração de energia. E olha, turma, que são energias renováveis, caseiras, que ajudam até na questão ambiental. Porque aí eu vou estar tendo um aproveitamento desses restos de culturas agrícolas e alimentos para a produção de energia. Massa, professor. Além da geração de energia, a agropecuária também abastece ela, a indústria. Quais? Cite algumas. Quais? Vamos lá. Têxtil. Gente, roupas são produzidas a partir do algodão. Couro da pecuária dá origem a calçados, bolsas e outros. A indústria de calçado, a indústria têxtil, utiliza também do couro, né? Medicamento, a famosa indústria farmacêutica, a indústria hospitalar. São indústrias, turma, que se servem de matérias-primas oriundas da agropecuária. Além delas, eu também tenho várias. As agroindústrias, que simplesmente industrializam os alimentos. Se nós observarmos na nossa casa, Adriel, Dark e outros mais, Milene, se nós observarmos, a maior parte dos alimentos que hoje consumimos são industrializados. Os grãos, como arroz, feijão, farinha, derivados do milho, todos eles são consumidos depois de industrializados. Os sucos, gente, oriundos hoje de polpa, que é fruta industrializada, processada. E vai embora. O leite hoje é em pó, garrafa, industrializado. A carne, gente, que vem de frigorífico, que é uma produção industrial, mesmo vindo em natura, vem de um frigorífico, uma fábrica. E a carne processada? Tudo isso é industrialização. São raros os alimentos que consumimos, turma, in natura. A maioria deles passam por uma transformação, ou seja, por uma industrialização. E não para por aí. Vários campos da indústria se servem. A indústria de cosméticos, cujas mulheres principalmente utilizam, os homens também. Nós, homens, também consumimos N produtos da indústria de cosméticos. E boa parte desses produtos são oriundos de matérias-primas que vêm lá da agropecuária. Olha só, lembra da propaganda, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Aí a emissora, né, mostra as diversas utilidades, campos da moderna agropecuária. Então, turma, quando vocês imaginarem
agropecuária, saltem os olhos para além da fazenda, o agricultor e a sua cultura produzindo. Vai muito mais além. Existe em torno disso, Turo, um universo agropecuário que envolve outros campos, outros setores da economia. Além da indústria, a agropecuária também serve e tem a função de abastecer os meios de transportes. Olha, gente, estamos no século XXI, com a globalização, os transportes evoluíram muito, beleza, mas ainda coexistem com esses transportes modernos os transportes tradicionais, animais, como camelos, dromedários, renas, boi, mulas, cavalos, entre outros animais que são utilizados como meios de transporte, principalmente, turma, nessas comunidades e povos tradicionais. Aqui no Brasil, o sertanejo, o gaúcho, o homem da floresta. No mundo, o povo do deserto, os aborígenes australianos, esquimós canadenses, entre outros, comunidades e povos tradicionais mantêm a tradição desses meios de transporte. É por isso, que uma das funções dela são os meios de transporte. Então, gente, quando se imagina ela, a agropecuária, a gente tem que levar em consideração não só a produção direta de alimentos, comida, bebidas. Voltando, falei de bebidas, nós temos a indústria vinícola. Nós temos a indústria da produção de cervejas, refrigerantes, toda essa indústria de laticínios que agora falei, derivados do leite. Então, turma, é um setor inimaginável de produtos que saem da agropecuária. Funções essas, gente, que dão à agropecuária uma importância gigantesca, ao ponto de torná-la tão importante quanto outros setores da economia. É por isso que celeiros agrícolas e pecuários, como o Brasil, tem esse trunfo, essa carta na mão, que deveríamos usá-la em prol do crescimento e desenvolvimento econômico. Não adianta. Poucas nações do mundo, gente, produzem alimentos em larga escala como o Brasil. Isso é bom. Isso mostra que nós temos um potencial de crescimento. Mas não podemos deixar de falar, nesse momento, do outro lado da história. A questão ambiental. Mas antes de falar dela, continuemos a leitura. Trata-se de uma das formas principais de transformação
do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas na história. Segundo os historiadores, nós desenvolvemos ela, a agropecuária, há aproximadamente 12.000 anos atrás. Uns falam mais, outros menos, mas o consenso, turma, 12.000 anos atrás. Na Idade Antiga. Esse período do desenvolvimento da agropecuária ficou conhecido como a Revolução do Neolítico. Olha aí, o homem no Neolítico vai promover o desenvolvimento da agropecuária. Primeiro, nós vamos deixar de ser nômades. Primeiro impacto é deixarmos de ser nômades. Enquanto nômades, gente, nós ficávamos migrando de um lugar para outro, preferencialmente seguindo animais. Essa era a nossa vida. Porque sabíamos onde eles iriam. Ia ter água e alimento. Mas ao encontrar, por que continuávamos a segui-los? Porque com as estações do ano, turma, aquele lugar encontrado, normalmente o ano todo não tinha o fornecimento de alimentos. Instintivamente, os animais sabiam, quando ali esgotava, para onde ir, em qual época do ano. E nós pegávamos carona, vamos dizer assim. E quando chegávamos no outro, estava lá a água, o alimento, as condições favoráveis. E nessa empreitada, a nossa vida era essa: seguir os animais. Só que com o passar do tempo e o advento dessas atividades, o desenvolvimento de habilidades, a capacidade de aprender cognitiva, o uso da memória, passamos a entender e principalmente a transformar a natureza. E foi a partir daí, turma, que nós primeiro começamos a domesticar aqueles animais que nós seguíamos. Principalmente o que nós mais precisávamos, domesticamos. Isso é pecuária nascendo. E aí fomos ganhando mais aprendizado, mais trabalho. E aqueles frutos e alimentos fornecidos, nós passamos aí na origem deles. As sementes. Entendemos elas, como fertilizavam, como eram cultivadas. A partir daí, nós dominando as sementes dos frutos e vegetais que queríamos, desenvolvemos uma coisa chamada agricultura, dominando as sementes. E agora, nasce nesse momento da domesticação dos animais e do domínio das sementes, a agropecuária nasce. Bom, o que nos fazia migrar? O esgotamento do lugar e a necessidade para chegar em outro que tinha. Mas agora não precisa, porque nesse lugar eu começo
a me dar bem o ano todo. Tchau, animais. Fiquem os que eu domestiquei. Aí o homem começa a se fixar nos lugares. Ou seja, ele vai deixar de ser nômade e vai passar a ser, eu que o diga, sedentário. Você é realmente sedentário. Olha isso aí. Enquanto homem sedentário, nós vamos criar os primeiros núcleos de povoamento. E esses primeiros núcleos de povoamento, gente, naturalmente vão dar origem às primeiras comunidades, que vão dar origem às primeiras civilizações, que vão dar origem aos primeiros sistemas de governo, que vão dar origem às primeiras cidades. Professor, o primeiro passo para a formação das cidades nasce com a agropecuária e o núcleo de povoamento. Exatamente. Aproveitando a deixa, essas primeiras cidades nascem justamente aí. Quando a gente se fixa, se aglomera, povoa os lugares. Mas voltando para a agropecuária, gente, o homem começa a se preocupar mais ainda em ficar naquele lugar. Porque ele vai passar a se identificar, criar uma coisa das mais preciosas que temos: identidade. Uma definição bem clara do que seja identidade. Identidade é tudo aquilo que se cria quando ninguém lhe dá nada. É tudo aquilo que te resta quando tentam te tirar tudo. Repito. É tudo aquilo que se cria sem ninguém te dar nada, sozinho. E, ao mesmo tempo, é tudo aquilo que você mantém quando tentam te tirar tudo. O nome disso, identidade. E essa identificação do homem com o lugar, por ele estar morando ali, gerando um laço de pertencimento, identificação, sentimento com o lugar, como a gente tem com os nossos de hoje, vai despertar no homem uma extrema necessidade de não mais sair dali. Não mais. Principalmente os seus descendentes. E aí cresce essa necessidade de ficar. Esse amor pelo lugar. Mas e aí, se eu tenho que ficar aqui o ano todo e vai ter alimento o ano todo? Aí o homem começa a se preocupar em guardar os alimentos. Surgindo assim os primeiros armazéns. Atenção, turma, que eu estou agora com homens em um lugar, identificados, produzindo excedentes e armazenando. Em volta desses armazéns, gente, por ter mais acesso aos alimentos, as pessoas vão preferencialmente quererem morar
perto dos armazéns. Beleza. Olha aí a cidade surgindo. Quem vai fiscalizar? Proteger. Aí vão surgir homens que não mais vão plantar e criar. Eles agora vão se armar, organizar-se armados para proteger os armazéns. Isso é um embrião, gente, dos exércitos. Quem vai administrar, controlar, governar esses armazéns? Nasce aí o embrião dos governos que temos hoje. Observem que agora eu tenho um exército, eu tenho um estado, governo, e eu tenho um aglomerado de pessoas com ruas, casas em volta desses armazéns. A história nos mostra, como nasce aí as primeiras civilizações. Das inúmeras, como os romanos, gregos, espartanos, astecas. Claro que já não nascem essas primeiras com esses nomes. Elas vão se conjugando, misturando, se formatando, até em sequência dar origem às que conhecemos da Idade Antiga. Professor, a agropecuária ela tem um papel vital para o surgimento de uma coisa chamada cidade e civilizações. Tudo isso é mistério da revolução do Neolítico. Mas não para por aí. Essa mesma revolução, turma, olha só, faz com que nós desenvolvamos uma cultura alimentar. Conhecido popularmente, porque o nome era cultura alimentar. Mas da Xuxa para cá, eu acho, deram um novo nome, que eu aprendi como cultura alimentar. Hábito de comer, gostos alimentares, preferência de comida, o que se come no lugar. Aí deram um nome moderno para isso, chamado de dieta alimentar. Fulano está fazendo dieta. É para emagrecer. Normalmente se tem esse conceito de dieta, né? Não, isso tá querendo perder peso, tá gordo. Dieta. Quem faz dieta? Todos nós fazemos o tempo todo dieta. Só que ela pode nos engordar, emagrecer ou manter nosso peso. É dieta. E a que se chama hoje de dieta, ela nasce aqui. Primordialmente aqui. Mas quando o homem comia enquanto nômade, ele tinha os hábitos e alimentos de nômade de comer. Então eu posso dizer, professor, que antes da Revolução Agrícola, quando éramos nômades, já fazíamos dieta, não é verdade?
É verdade, sim. Porque eu não. Os historiadores e cientistas, a partir de pesquisas arqueológicas, paleontológicas e até geológicas, através dos fósseis e vestígios das civilizações, nós conseguimos ter uma ideia de como era a dieta dos nômades. E qual era? Bom, precisamente eu não sei. Ninguém sabe. Mas a dieta dos nômades era a de consumir alimentos fornecidos todos exclusivamente pela natureza. Eram os homens coletores, caçadores. E assim, meus amigos, eu fico imaginando a vida de um coletor, caçador, migrante nômade. Moço, esse era o cara. O cara não produzia alimento, velho. Como é que ele era o cara? Meus amigos, ele andava pelo mundo, comendo frutas, vegetais, caçando animais, das diversas estações do ano. Era uma dieta muito vasta, porque quando eu chegava aqui, encontrava tipos de cultura, andava lá e outro, andava lá mais outro tipo. Rapaz, era alimento variado demais, meu amigo. E animais, todo tipo. Isso está até na Bíblia, né, gente? O nosso Senhor Jesus Cristo fala no livro de Gênesis da disposição de alimentos que nós tínhamos. Lembrem do paraíso, né? É em alusão à vida daquela época. Só que quando a gente deixa de ser nômade, a gente vai se fixar num lugar. E quando a gente se fixa num lugar sedentário, núcleo de povoamento, lembrem? A gente agora vai cultivar somente aqueles alimentos que a gente escolheu. Nós vamos criar turma. Somente aqueles animais que escolhemos. Isso faz com que a nossa variedade de alimentos que tínhamos antes diminua. E de lá para cá, meus amigos, essa variedade da nossa dieta só diminuiu. Quando nós nos urbanizamos, aí já depois, menos variedade de alimentos. Quando nós nos industrializamos, aí, meus amigos, é que reduzimos a variedade. Aumentamos o quê? A quantidade. Aí é outra coisa. Isso é muito importante. Porque o tema da aula é o surgimento da agropecuária. E isso é dela. Quantidade de alimentos, durante a nossa história, nós só aumentamos ela. Gente, em tempos, a gente dobra a quantidade de alimentos que produzimos. Há 50 anos atrás, a gente produzia a metade dos alimentos que produzimos hoje, certeza. Daqui a 50 anos, vamos produzir o dobro. A natureza é outra coisa. A qualidade é outra coisa. A distribuição para todos é outra coisa. Mas a quantidade só aumenta. Todo ano bate o recorde
de produção de alimentos em algum lugar do mundo. Aqui é comum, batemos o recorde da produção de soja no Piauí. É mais alimentos que estamos produzindo. Desde a origem da agricultura aos dias de hoje. Quantidade. Mas variedade, tu. A variedade da nossa dieta, que você já sabe o que é, só diminui. Vamos lá? Quando os caras eram nômades, que não se fixavam, variedade infinita. Se tornaram sedentários, se fixaram, tiveram que escolher o que plantar e o que criar. Foi o que aconteceu com a variedade. Diminuiu. Aí veio as cidades. As grandes cidades. Aí o homem vira urbano, deixa de ser camponês. Aí ele passa a consumir uma variedade menor de alimentos. Aí vem a indústria, de um tempo para cá, de alguns séculos para cá. Meus amigos, vocês não vão me deixar incompreendido. Os nossos avós, pais, até irmãos mais velhos, isso até pouco tempo, consumíamos e plantávamos uma variedade maior de alimentos. Eu vou ser mais compreendido agora. Meu amigo, eu nasci e me criei nesse bairro aqui onde está o canal Educação. Eu acho massa essa parte, quando eu falo que eu nasci e me criei aqui. Eu tenho orgulho disso. Toda vez eu acho massa. Podia falar toda aula isso aí, não ia me cansar nunca. Eu nasci e me criei aqui, gente. E eu me lembro que eu nasci e me criei comendo manga rosa, de fiapo, manguita, manga d'água e outros que eu nem lembro o nome. Banana, maçã, prata, verde, o cão de manga que tinha. Laranja, vários tipos. Porque elas eram cultivadas nos quintais, nas plantações agrícolas. Elas eram vendidas em menor escala, nas feiras, mercados. Não existia em Teresina supermercado. Os primeiros supermercados, Tataia e outros, que depois eu fui ver surgir. Quando surgiram os primeiros supermercados, eles perdiam, era feio na distribuição de alimentos para as quitandas, mercadinhos, feiras, mercados públicos e até quintais. As pessoas, eu me lembro, compravam a carne, o arroz, feijão, iam algumas verduras e outras cultivavam no próprio quintal. Fruta! Ainda hoje na casa dos meus pais, quando eu vou, tem laranja, limão, mamão. E já teve outras mais. Cerola, não tem hoje mais, mas tinha cerola. Fruta na geladeira era do quintal de casa. E cada quintal um tipo. Foi o que aconteceu? A agroindústria. A produção em escala.
os supermercados. E com isso, vai lá hoje. Entre em todo supermercado que você encontrar na frente. A manga é um só tipo. A banana, um só tipo. Laranja, um só tipo. Gente, no meu quintal da minha mãe, tinha um pé de manguita. Moço. A dona Terezinha, lá da esquina, um frondoso pé de manga rosa. No seu Abreu, azeitona caseira. No quintal da minha mãe tinha um umbu, meus amigos. Tudo diferente. As pessoas tinham orgulho de dizer, tu já comeu fruta tal? Essa eu já comi. E fruta tal? Não conheço. A dieta, lembra, você sabe o que é? A variedade está cada vez mais diminuindo. Eu estou com medo, gente, do futuro. Quando falar para uma pessoa, um menino, né? No infantil, a tia, desenha uma manga. Ele faça um quadradinho gordinho e pinte de amarelo. A tia, meu filho, o que é isso? É uma manga. Mas, meu filho, quadradinho de amarelo é assim que ela chega lá em casa. Tia. A tia, meu filho, isso aí você está desenhando? É uma polpa. Não, tia, que é uma manga. Se for vermelha, é morango. Se for amarela, é maracujá. É assim, tia. Todas as frutas têm esse formato. Meu Deus. Então, da origem até hoje, a nossa dieta, a sua quantidade só aumentou, gente. Estamos com um índice de obesidade muito elevado. Quantidade. Se alguém passa fome no Brasil, meu amigo, não é por falta de alimento. Basta olhar em toda cidade que existe abastecimento de alimento. O consumo de alimentos, quantitativamente, meus amigos, só aumenta. Qualitativamente, diversidade, aí só diminui. Professor, nós estamos chegando ao ponto, e um ponto máximo que me aterroriza desde quando surgiu, inicialmente eu me encantei, não vou mentir. O ponto máximo de hoje, e vai ser alcançado, é o ponto fast food. Olha aí. Processados, pasteurizados, conservados, enlatados. É a realidade de hoje. É uma dieta extremamente industrializada. Agora eu não posso deixar de falar de um contraveneno, de uma alusão
valorização, melhor dizendo, posso falar, meio que às avessas, uma retomada do antes na agricultura, na dieta. É a famosa, e é o que tem de mais atual, a gourmetização. Eu fui criado, gente, jogando bola, aonde quem ganhava, a dupla, né? Jogava dupla. O vencedor ganhava um din-din, que era repartido igualmente, se não tinha briga, entre os vencedores. O velho din-din. Gourmetizaram ele hoje. O bolo da vovó, a torta da tia, o din-din da quitanda, do dindizeiro. Essas dietas tradicionais, culturais, estão hoje gourmetizadas. Em parte eu agradeço. Mas em parte não deixa de ser uma apropriação industrial de uma cultura tradicional. Porque a agricultura, o nome diz tudo, agricultura. Onde se cria uma cultura de plantar e se cria uma cultura de comer. Eu estou querendo dizer que cada povo, ou povos, criou uma cultura, a sua cultura alimentar. No mundo nós temos várias dietas e pratos e iguarias e alimentos particulares de determinados povos. O sushi, o vinho, o charque, o cachorro lá da Índia, a formiga assada do Uzbequistão, estou falando sério, o piqui, que alguns odeiam, outros amam, são culturas alimentares. Culturas alimentares. Esse Brasil e suas dietas, que é o que nós chamamos também, e é mais antigo esse termo, culinárias. A cajuína, Maria Isabel. Eu nunca me esqueci, em uma viagem, estava no Rio, há muito tempo, e um cidadão, quando eu conheci, quando estava indo embora, ele disse, ó, eu já estive em Teresina. Quando você chegar lá, faz um favor para mim. Como a Maria Isabel de Carneiro, e lembre de mim, que naquele momento é como se eu estivesse comendo ela, porque eu estive lá. E pense numa comida deliciosa. Eu fiquei tão alegre com aquilo. E o arroz de cuchá do maranhense, o carreteiro do sul, a galinha cabidela do centro-oeste, que é a nossa caipira. E vai, e aí eu passaria a semana inteira falando disso. A origem da agricultura, a origem das dietas, a origem das culinárias. Culinárias que representam o que a culinária do lugar representa o que o povo produz no campo naquele lugar.
representa o que as condições naturais dão melhor de alimentos naquele lugar. Representa a identificação do povo com aquele lugar e com eles mesmos. Representa as suas, lembra do conceito? Identidade. Representa a sua expressão artística, cultural, folclórica. Tudo isso é a dieta, a culinária. Ou seja, a origem, entender a origem da agricultura, não é só entender onde ela surgiu, em que época. Porque a agricultura, ela sempre está em processo de recriação, modificação. As origens das diversas culinárias estão relacionadas às origens dos diversos povos do lugar. Por que o japonês adora peixe? Porque o Japão é pequeno, cheio de montanha, não dá para criar muito gado e é cercado por mar. Por que o brasileiro adora carne? Tudo contrário do japonês, nós somos, na maior parte do Brasil, distantes do mar. Onde é que está o mar? No litoral. Mas um país gigante, a maioria deles, dos brasileiros, está distante do mar. Ainda hoje tem brasileiros, e não são poucos, que não foram nunca a uma praia, não conhecem o mar. Eu conheci com 12 anos de idade. Eu sou do sertão. Origem da agricultura é falar disso, turma. Das nossas influências que sofremos e que modificamos a agricultura. É uma coisa muito ampla, que se modernizou. Mas falar da modernização do campo são cenas do nosso próximo episódio. Espero que vocês estejam entendendo o tema origem da agropecuária. Com isso, a gente vai fechando o nosso primeiro episódio de hoje. No próximo, a modernização, a influência disso, as consequências. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!